Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Peço, vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe. Amém. Podem sentar um pouco para que possamos fazer agora neste momento uma reflexão dentro daquilo que é um tema desta festa da misericórdia. A misericórdia de Deus, alívio e refúgio para o pecador. A Dani me pediu para que eu aprofundasse um tema dentro deste grande tema deste final de semana, que é reclina a tua cabeça sobre meu peito. Eu primeiro gostaria, assim, pensar um pouco por que todos nós estamos aqui. Acreditamos que o próprio Deus que nos move, o próprio Deus que cria dentro de nós o desejo de estarmos naquele lugar onde Ele quer agir na vida de todos nós, de cada um de nós também particularmente. E então eu acredito que também muitos de vocês estão aqui porque estão procurando um refúgio. Tantas vezes quando as dificuldades da vida nos cercam, nós gostamos de procurar algum lugar que pode nos dar consolo. Pensam numa criança, pequena criança que está brincando, de repente ela se machucou, alguém falou uma coisa para ela, não gostou, alguma coisa viu e se assustou muito com isso. O que ela faz? Corre na direção da mãe e do pai, se joga no colo, parece que tudo passa. Ainda se tem um machucadinho e mamãe sopra um pouco, ai, que criança já fica feliz. A dor talvez não passa na hora, mas aquela certeza de estar com mãe, de ter aquele abraço no qual só se sentir o amor puro, isso nos dá um alívio muito, muito especial. Eu sei que muitos, não tendo mais a sua mãe, não tendo mais este colo tal único, sentem falta. Mas existe alguém que está nos oferecendo colo ainda melhor, que é o próprio Deus. Por causa disso, acredito que muitos de vocês estão aqui para experimentar o misericordioso colo do Pai, trazendo aqui a sua vida, ou às vezes deixando a sua vida lá atrás, ou deixando a sua vida lá em casa, para simplesmente dizer: Senhor, eu quero estar aqui contigo um pouquinho. Deixa encostar a minha cabeça e permanecer contigo. Exatamente foi isso quando um momento Jesus, vendo o que a Santa Faustina estava passando, ele disse para ela: agora reclina a tua cabeça sobre meu peito, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor para todos os sofrimentos, porque em nenhum lugar encontrarás alívio, ajuda ou consolo. Deves saber que sofrerás muito, muitíssimo, mas não te assustes com isso. Eu estou contigo. E sabemos que a irmã Faustina aproveitava. Sabia que no meio de tantas coisas que até numa vida cotidiana são capazes de cansar ou até machucar, inclusive numa convivência, até nós podemos estranhar, de um convento, ela destas situações fugia ao encontro com o Senhor.
sabendo, quando eu estou com Jesus, todas as outras coisas parecem ser menores, menos importantes. Aquilo que doía parece que dói menos. Então todos nós somos convidados a vivenciar, a experimentar exatamente este amoroso, misericordioso colo do Pai neste final de semana. Aproveitem. E quando eu li estas palavras da Santa Faustina, logo me veio a passagem da Sagrada Escritura. Porque nós, claro, temos que nos sempre dirigir por aquilo que Jesus nos ensinou através da Sagrada Escritura. O diário nós compreendemos como não um livro das novas revelações, e sim um livro dos comentários para aquilo que Deus já revelou. Assim a gente tem uma ordem correta na nossa cabeça, o valor da Sagrada Escritura, o valor do diário da Santa Faustina. E eu lembrei então palavras que Jesus disse para todos nós. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu sempre repito isso, talvez alguém já escutou, não sei, estas palavras, não sei porquê, mas estas palavras, quando eu leio elas, só ler estas palavras, ouvir estas palavras, eu já sinto um alívio, a paz no meu coração. Este convite do próprio Jesus que se preocupa com a minha situação, que quer me acompanhar, que Ele fala, vem, por quê? É porque precisa ter aquele movimento de mim, eu quero ir atrás. Deus respeita a nossa liberdade. Ele não vai invadir a nossa vida dizendo, vem cá, eu te obrigo, tem que vir aqui, estar comigo, porque eu sei que isso é muito bom para você. Até seria legal se fosse possível Ele fazer isso na nossa vida. Mas Ele não faz, porque respeita a nossa liberdade. Por isso Ele espera que, depois de um convite assim, nós façamos a nossa parte. Ou seja, no meio de tantas coisas que nos preocupam, que nos trazem algum peso para a nossa vida, ou até nos machucam, que trazem o sofrimento, que no meio de tudo isso simplesmente nos encaminhemos ao encontro com o Senhor. Às vezes através da palavra, às vezes indo para a paróquia, a Capela do Santíssimo, às vezes se recolhendo na própria casa, num cantinho, simplesmente dizendo, Senhor, agora é você e eu e você. Todas as outras coisas podemos esperar. Agora eu quero ter este tempo contigo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos darei descanso. Então queria pedir para que você neste momento pensar no peso, no fardo da sua vida. Para um momentinho, faça uma pequena listinha. O que está te preocupando na sua vida? Mas eu te peço, por favor, não pensa agora na unha encravada, não pensa agora que você tropeçou e está andando com dificuldade porque rala o joelho. Não pensa porque lá na casa vai precisar fazer aquela obra que você não está afim. Não pensa dessas coisas. Eu te peço, pensa nas coisas importantes. O que está te preocupando? Com que você se preocupa? Pensa na sua vida.
Aí agora, meu coração pede para fazer esta pergunta: quem de vocês pensou sobre a salvação sua e salvação daqueles que são próximos de vocês? Graças a Deus. Porque esta é a preocupação que deveria marcar todos nós. Como está a saúde espiritual minha e saúde espiritual daqueles que eu sei que Deus confiou aos meus cuidados? Meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, outras pessoas, amigos que, claro, por algum motivo que hoje eu não sei, mas que Deus colocou no caminho da minha vida. Nós vivemos neste mundo e somos capazes de ser tão envolvidos com coisas deste mundo que aquilo que é mais importante parece que fica meio de lado. Vida eterna não. Assim, claro, Deus está cuidando de tudo e eu estou confessando, rezando, mas nem um pouco eu me preocupo se está tudo bem comigo na minha história de filho de Deus que vive aqui neste mundo para praticar aquilo que Deus ensina e assim aprender a amar, para que eu seja capaz de amar por toda a eternidade. Provavelmente vocês já leram no Diário da Santa Faustina que ela visitou o inferno. Já ouviram falar disso? Ela visitou. Eu tenho pergunta: ela viu o inferno vazio? Pois é. O inferno não está vazio. Quer dizer, existe alguém que todos os dias trabalha duro para te levar lá, para me levar lá. Todos os dias. E noites, porque não dorme. Então eu não posso cair num estado da mente onde eu vou me dopar pensando, não, Deus é Deus misericordioso, eu vou cuidar aqui da minha vida, do que tenho que fazer, o que tenho que fazer para o almoço, depois fazer as compras, aí depois varrer o quintal, porque é isso que realmente eu tenho que viver. A salvação é que Deus é misericordioso. Ele perdoa tudo, não perdoa, então já está resolvido. Quando Jesus nos convida a procurar o colo dele, não é para que nós fiquemos simplesmente anestesiados pensando que se Deus é misericordioso e eu não preciso cuidar da minha espiritualidade e da saúde do meu coração, da minha alma. Nós precisamos viver a conversão diária. O bom entendimento da misericórdia de Deus é este: não existe obstáculo para a minha conversão. Não existe. A situação pode ser muito horrorosa, difícil, se eu tomo decisão e eu quero retornar para o Senhor, e eu quero ordenar a minha vida porque está totalmente desordenada, e eu quero colocar também as coisas mais importantes no primeiro lugar e outras nos devidos lugares, nada vai nos atrapalhar ao ponto de a gente não conseguir se quiser. Esta é a garantia da misericórdia de Deus. Esta é a garantia de Jesus misericordioso. Ele fala: venham todos os pecadores. Não para
passar a cabeça e dizer, não se preocupe, peque à vontade, não tem problema, eu sou tão misericordioso, eu acolho todo mundo, eu deixo você pecar. Não é isso. Eu até procurei, assim, breves fragmentos nos 4 evangelhos, ou seja, aquela parte da Sagrada Escritura mais importante para nós, povo da Nova Aliança. Mateus 4,17. Desde então Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Não falou diretamente, arrependei-vos. Ele não falou, eu venho salvar, não precisam se arrepender, eu resolvo tudo para vocês. Vivem na sua vida, curtem seus pecados, e eu vou resolver tudo. Marcos 1,15. O tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, não creia na qualquer besteira, inclusive nas suas ideias que está tudo bem. Inclusive nas ideias deste mundo querem te dizer, abraça pecado porque você tem direito. É porque você entende que aquilo não é pecado, viva à vontade. Ele fala, crede no Evangelho, ou seja, lá que você vai encontrar a verdade que você precisa. Não nos ensinamentos do espírito deste mundo. Por isso ele fala, arrependei-vos, ou seja, veja a vida que está te levando à perdição. Se arrependa que você acreditava naquilo que não presta e comece a acreditar no Evangelho. Terceiro Evangelho, Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E são só alguns fragmentos, a gente tem muito mais, eu só assim, para dar um toque. E mais um que tantas vezes é trazido, né, quando nós estamos sendo encorajados para confiar no Senhor, porque Ele não quer nos condenar. Isso é plena verdade. Mas o que Ele está falando? Aquele momento da mulher adúltera, João 8, 10, 11. Mulher, onde estão eles? Pergunta a Jesus quando aqueles que trouxeram ela, querendo que Jesus a condene, foram embora. Eles foram embora quando Jesus disse, querem julgar? Então, ok, começam com si mesmos. Quem entre vós não tem nenhum pecado, joga a primeira pedra então. Se vocês estão tão perfeitos que acham que têm direito de condenar a vida do outro. Então, começam com vocês. Todo mundo foi embora. Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse, eu também não te condeno. E muitos, não sei porquê, param aqui, dizendo, viu? Ela está na vida errada, mas Jesus não condena ela. E é fato. Só que naquele momento, quando ele afirma, eu não te condeno, ele ainda fala uma frase. Vai e de agora em diante não peques mais. Assim nós entendemos a lógica de Deus na nossa vida. Assim nós entendemos que Deus está fazendo tudo o que é necessário, tudo o que é possível. E olha, Ele é todo poderoso. Então tudo o que é possível não é apenas alguma coisa, é tudo mesmo. Para que nós possamos, no meio das coisas que nos prendem neste mundo, na vida velha, vida que nos leva exatamente à separação definitiva de Deus, Ele faz tudo o que é necessário para nos libertar
inclusive por isso morreu na cruz, mas Ele espera a nossa colaboração para que o plano dele para a nossa vida, plano da nossa salvação, possa dar certo. Então eu, ainda falando aqui sobre a conversão, preciso lembrar do Espírito Santo. Porque é Ele, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que faz acontecer aquilo que Deus realizou por nós. Ele é a ação de Deus na nossa vida. Ele é aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e que se realiza, é obra sempre, é obra do Espírito Santo. E um trabalho mais importante que Ele quer nos fazer, não é um arrepio, desculpa falar assim, é porque senti uma coisa, é a conversão. Por isso a igreja já há muito tempo está nos dizendo, existem pecados contra o Espírito Santo. Ela apontava 6 pecados contra o Espírito Santo. Base é Mateus 3, 28. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Olha o peso da palavra. E agora coloca-me isso. Por um lado, Jesus fala, venha, eu vou perdoar a vocês todos os pecados, não importa que tipo de pecado você cometeu. E eu estou pronto para te perdoar. Por outro lado, pecado contra o Espírito Santo que nunca será perdoado. Como assim? Como que essas duas coisas conseguem existir? É simples. O Espírito Santo é aquele que faz a misericórdia de Deus acontecer na nossa vida. Se Jesus fala, vem, eu quero te perdoar todos os pecados, oferece perdão e nas condições corretas este perdão vai acontecer na nossa vida, é obra de quem? Do Espírito Santo. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Quando eu impeço a ação de Deus na minha vida. Quando eu até digo, eu quero uma misericórdia de Deus, mas aquilo que o Espírito Santo quer realizar na minha vida, em prol da minha conversão, eu não quero. E por que nós podemos escolher uma coisa dessa? É porque pecados nos envolvem. Porque às vezes temos problema na nossa relação com o próprio Deus, entendimento quem é Deus, o que é a igreja, a missão da igreja, o nosso lugar perante Deus, nosso lugar perante a misericórdia de Deus, nosso lugar dentro da igreja. Quais são então esses pecados contra o Espírito Santo? Primeiro, resistir ao Espírito Santo, continuando no pecado, gostando do pecado e não querendo sair dele. Simples. Eu quero aquele pecado, ou seja, pequei, vou me confessar, para comungar. Daqui a pouco eu estou de novo no pecado. Por quê? Porque gosto. É porque ele tanto entrou na minha vida, na minha pele, que eu não me vejo capaz de viver sem ele. Então aquela confissão, ela já pode ser uma confissão inválida, principalmente se eu falar assim, eu peco, depois me confesso. Só isso.
Já é pecado contra o Espírito Santo. Porque Ele não está nos aguardando para nos perdoar, para que nós pequemos à vontade. O sacramento da penitência não foi dado para que nós pequemos à vontade. Tem padre, igreja perto, o padre está sempre confessando. Que beleza, vamos nós. E depois, padre, quando você se confessou pela última vez? Ontem. O que você fez? Aquilo que fez. Antes, ontem, eu me confessei. Semana passada eu me confessei. 10 dias atrás eu me confessei. 15 dias atrás eu me confessei. Que seja claro, não estou falando aqui de uma luta contra um pecado que entrou como vício na vida de uma pessoa. Pode acontecer que alguém lutando vai cair toda hora. Não estou falando isso. Estou falando da situação onde este pecado só existe porque eu quero. Porque não me vejo capaz de dizer não para este pecado. Segundo pecado contra o Espírito Santo, negar a verdade revelada por Deus e ensinada pela igreja. Como que eu vou ser guiado por este mundo a minha salvação, se eu não vou aceitar aquilo que me diz a igreja de Jesus, na qual nós todos fazemos parte? A nossa igreja católica, não sei se vocês sabem, ela não é de vocês no sentido como se fosse proprietários. Ela não é dos padres ou diáconos, ela não é muito menos dos bispos ou do Papa. Ela é de Jesus. Ela é de Jesus. E todos nós, começando com uma missão mais importante do Papa, depois também bispos que em sua missão, padres, estamos trabalhando na messe do Senhor. Somos trabalhadores dentro da igreja que é dele. Para ajudar a nós mesmos e aos outros no caminho por este dia, marcado pelas obras de amor a Deus e ao próximo, indo rumo à eternidade. Se eu digo eu não quero, não aceito, a igreja fala isso, mas eu sou católico. Eu sou católico consciente, eu falo, eu gosto disso. Uma coisa que, por exemplo, é muito cara para mim, a defesa dos nascituros. Já escutei falando assim, não, eu sou católico, mas eu sou a favor do aborto. Pode matar para as crianças, não tem problema não. Não acho errado. Aqui estamos batendo nesse segundo pecado contra o Espírito Santo, que seja isso claro. Depois, inveja da graça de Deus na vida do nosso próximo. Aquele que ia se perder na minha visão, porque sempre vivia a coisa errada, estou vendo ele na igreja. Ele se converteu. Ele está recebendo comunhão. E me incomoda. Aí eu começo, por exemplo, aí vou falar no cochilo de alguém. Que bom que esta senhora está aqui na igreja, porque a vida dela que ela tinha lá fora, só para estragar ela, quer dizer, a opinião dela na igreja, porque incomoda que esta pessoa está encontrando Deus. Ou porque alguém recebeu uma graça, eu acho que não deveria, e eu deveria receber e não recebi. Tenho raiva de Deus. É pecado contra o Espírito Santo. E tem mais outros pecados, Espírito Santo, mais 3 que eu acho são muito importantes dentro do contexto da nossa festa da misericórdia, da nossa busca da misericórdia na nossa vida, que é a impenitência final. É quando a pessoa está deixando a conversão até o fim da vida. Não, ainda tem tempo. Não, ainda dá. Já está
no leito da morte. Ah, não, ainda tem tempo. Não, eu não vou morrer, eu não posso morrer. E ao lado, às vezes, família ajuda nesta postura de cabeça. Ah, eu acho que eu vou morrer, estou me sentindo tão mal. É que está falando, vovozinha? Só tem 89 anos, né? Já está quase não respirando. E quando ela fala, eu acho que eu vou morrer, aí a família, oh, para de falar besteira. Essa é a hora para dizer, vamos chamar o padre para que a senhora faça uma boa confissão, se ainda não fez. Vamos providenciar tudo. Nós desejamos que a senhora viva aqui mais 20, 30, 40 anos, quanto for. Mas neste momento não podemos perder a oportunidade de dar para ela aquilo que mais precisa neste momento. Com todo respeito, não é mais um dia de vida, e sim a salvação eterna, que só chega através do sacramento de penitência, se ela tem uma coisa grave que está separando de Deus. Quinto, desespero, olhando a situação da minha vida. Não adianta me confessar. Meu pecado é tão grave, que eu sei que Deus não vai me perdoar. E realmente o Espírito Santo não tem como me perdoar se eu não peço, me perdoe. É porque eu já me julguei a mim mesmo e eu já me condenei. Pronto. Um Deus não vai me falar se eu devo ou não me condenar. Eu já me condenei, está resolvido. Jesus disse à irmã Faustina assim, ainda que a alma esteja em decomposição, como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração e tudo já está perdido, Deus não vê as coisas desta maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Então sai do posto de Deus achando que tem direito de se condenar. Permita que Ele te salve. Permita que Ele haja na tua vida com a misericórdia que quer te oferecer e com o qual quer te curar para sempre. E sexto pecado, presunção da salvação. Exatamente, eu não preciso me confessar, eu não preciso me converter. No final das contas, a minha situação está muito boa. Se eu vou me comparar com aquele meu irmão, olha a vida dele, olha o que está fazendo assim. Ou aquele meu vizinho, nem vai para a igreja, eu estou indo sempre. Não preciso me converter. A conversão não é para mim, eu já sou quase santo. Já aconteceu um dia, né? A senhora, numa conversa, falou assim, não, eu nem vou para a confissão, porque eu nem me confesso porque eu não tenho pecados. Aí eu falei para a senhora assim, eu queria então um grande favor, senhor, por favor, porque a senhora é nossa paroquiana, não é? Muito tempo aqui, a vida toda, todo mundo conhece a senhora, sim, eu estou sempre na igreja, muito bom, traz para mim, por favor, seu retrato, eu gostaria de colocar aqui ao lado dos santos, para que a gente possa começar já a venerar a senhora um pouco, né? Porque o lugar dos santos é aqui no altar. A gente tem que ter consciência que, claro, é possível, eu digo com toda certeza, é possível viver sem pecado grave, sim. Mas no esforço,
tem que ser tudo no laço, tem que ser tudo com minha colaboração e ainda, obviamente, entendendo que a graça de Deus vai me ajudar. Mas os pecados no dia a dia que eu tenho que enfrentar e que querem me afastar mais de Deus, eu tenho que enfrentar todos os dias e eles acontecem. Tem jeito. A não ser que eu sou Jesus ou Nossa Senhora. Aí, de repente, tem uma graça que haja em mim de uma maneira extraordinária. Por isso, quando nós estamos pensando sobre o colo de Deus que Ele quer nos oferecer, nós podemos pensar sobre aquele sentimento gostoso do colo da mãe, colo do pai. Quando nós estamos nos confessando e saímos da confissão com aquela paz no nosso coração. O peso foi tirado. Agora, como é gostoso de se sentir, que às vezes pessoas falam livre, leve, tranquilo. Obviamente, confissão não é para a gente se sentir melhor, não é para isso. Para a gente se converter, ou seja, a partir desta confissão eu tenho que estar atento. Olha, eu não posso perder esta graça que foi me dada e que eu experimentei, este gostoso colo de Deus depois da confissão, ou na hora quando eu estava confessando meus pecados. Eu tenho que fazer tudo para não perder exatamente esta presença de Deus tão única que me dá paz, consolo, que me dá todos os outros sentimentos que nós apreciamos aqui neste mundo. Então, no meio de tantas coisas que de fato são capazes de nos trazer sofrimento, os pecados também estão. Sabemos isso. Às vezes procuramos Deus porque próprios pecados já nos cansaram tanto que corremos atrás de Deus dizendo: Senhor, me salve dos meus pecados. Ou seja, Deus não apenas quer te perdoar os pecados, Ele quer que tirar daquele pecado que toda hora Ele está te vencendo. Por isso, peça nesta festa da misericórdia não apenas o perdão do seu pecado, mas a graça de afastamento daquela tentação, ou que Ele tire de você aquela tendência, aquela fraqueza que te sempre leva a pecar. Você pode e deve pedir isso, compreendendo ainda que Deus sabe melhor. E pode ser que aquela coisa, aquele sofrimento, aquele pecado, aquela fraqueza que te tantas vezes chicoteia, te crucifica, continue na tua vida. São Paulo, lembramos num certo momento, ele escreve assim, que pediu muitas vezes a graça para que o Senhor afaste dele aquele espinho na carne que está doendo tanto. E qual foi o retorno? Deus tirou? Não. Ele disse para ele: a minha graça te basta. Ou seja, para o seu bem, você precisa enfrentar este sofrimento, esta humilhação que o pecado está te trazendo. Para o seu bem, eu deixo que você fique lá nesta situação. Por quê? Porque eu estou contigo e eu estou te dando suporte. E aquilo que você está enfrentando não está nesta condição, eu contigo e você comigo, não está apenas tirando uma coisa de você, está trazendo muito mais. Que só um dia você vai saber, assim que nós temos que entender. Nós não somos capazes aqui neste mundo entender tudo. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquela cruz? Por isso, assim que temos que enfrentar
todos os sofrimentos da nossa vida, que além do pecado estão nos trazendo uma dor, nos cansam. Sofrimentos por causa da nossa fidelidade a Deus. Quantas vezes sofremos por sermos do bem, ou porque procuramos pelo menos ser do bem, porque queremos construir nossa família no fundamento aquele que Deus nos ensina. É porque temos opiniões corretas. É um sofrimento. Também sofrimentos causados por aquele que nós amamos. Quantas vezes estes que nos machucam muito? Por quê? Porque nosso coração perante aquele que é próximo, ele não está blindado, cheio de muros, é aberto. Por causa disso, a ação de alguém que nós amamos contra nós é tão terrível para nós, nos machuca tanto. E às vezes não tem como se livrar, porque aquela pessoa que faz parte da minha família tem tantos sofrimentos por causa da dureza da vida. Você sabe muito bem, desemprego, problemas nos financeiros, fracassos pessoais, abuso, violência, tantos outros. Isso entristece nosso coração. Também sofrimentos causados por doenças, tragédias, né? Tudo isso acontece na nossa vida, mas Jesus está nos ensinando como enfrentar isso. Aí nós lembramos muito bem a Sexta-feira Santa. Como? Nos entregando ao Pai. Nós temos todo o direito de rezar: Senhor, afaste de mim este cálice. É nosso direito. Eu posso rezar todos os dias, mas eu preciso acrescentar que se eu quero ser como meu mestre, eu preciso acrescentar, mas que não seja a minha e sim a sua vontade. Sabendo que nessa experiência da cruz vivida como Senhor, no consolo que Ele nos dá, acontecem coisas extraordinárias. São Paulo, ele fala, né, que alegro-me com o sofrimento que suporto por vós e completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício de seu corpo, que é a igreja. Ou seja, não que há o sofrimento, o sacrifício, a oferta de si mesmo que Jesus realizou não era suficiente, não. Ele deixou espaço, meio que ele poderia preencher, você imaginamos um recipiente. Jesus poderia preencher 100%, com certeza, mas ele preenche 99,999999 e deixou lá um pedacinho. Por que ele não preencheu? É para que a sua cruz possa entrar lá. Para que você encontre o sentido e valor naquilo que não tem sentido e valor se olharmos humanamente, que é sofrimento, que é a cruz na nossa vida. Só em união com a paixão de Cristo é que nós encontramos o consolo, o colo de Deus. Que é exatamente naquela grande paixão nossa, sofrimento, está muito, muito presente. Mas nós temos que enxergar Ele, não nosso sofrimento. Temos que apelar a Ele e não expor a todo mundo meu sofrimento. Olha todo mundo como eu estou sofrendo. Não. Eu naquele momento só quero enxergar, ver e sentir meu Deus e o colo dele. Por isso, agora reclina a tua cabeça sobre o meu peito, disse o Senhor, sobre o meu coração, e tira dele força e vigor
para todos os sofrimentos. Eu estou contigo. Amém.